E aí pessoal, começando mais um vídeo de Química aqui. O assunto de hoje vai ser propriedades coligativas. Então, vamos ver esse assunto de hoje aqui. Propriedades coligativas. Existem 4 propriedades coligativas. Existem 4 propriedades coligativas. A primeira aqui é a tonoscopia. Tonoscopia tem a ver com a pressão. Tonoscopia abaixa a pressão de vapor quando adicionado um soluto não volátil. Quando você adiciona um soluto não volátil, por exemplo, sal de cozinha na água, a pressão de vapor abaixa. Essa pressão de vapor abaixa. Então, tonoscopia é quando abaixa a pressão de vapor, com adicionado um soluto não volátil. Eu dei o exemplo do sal de cozinha. Quando se adiciona na água, né? Quando a água está fervendo, aí a pressão do vapor diminui. Aqui é pressão de vapor. Pressão de vapor. Fatores que influenciam a pressão do vapor. Vai ser a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. E as forças intermoleculares, que é as forças de ligação entre as moléculas do solvente e do soluto. Ebullioscopia. Ebullioscopia é a elevação da temperatura de um solvente quando adicionamos um soluto não volátil. Então, quando você adiciona, aqui deu o exemplo do sal de cozinha na água, para cozinhar, sei lá, um legume, beterraba, batata. Quando você cozinha sem adicionar o sal, o que acontece? Vai demorar mais, porque a temperatura vai ficar menor. Quando você adiciona o sal junto para cozinhar, a temperatura, a elevação da temperatura é maior. E chama ebullioscopia. Então, o que acontece? Quando você adiciona sal, você vai gastar menos gás, porque vai cozinhar mais rápido. E só água pura, ela não vai cozinhar mais rápido, vai cozinhar mais lento. Então, vai gastar o quê? Mais combustível, mais gás, né? Então, sempre adicionar sal na água, porque vai aumentar a temperatura. Aumentando a temperatura, cozinha mais rápido. Esse fenômeno chama ebullioscopia. Entendeu? Próximo. Crioscopia. Crioscopia. Crioscopia, em termos simplificados, consiste na temperatura de congelamento de um líquido. É quando um líquido congela. Aí chama crioscopia. Então, a crioscopia é a diminuição da temperatura de congelamento de um solvente quando adicionamos um soluto não volátil. Isso aqui é usado naqueles líquidos de motor, no lugar que é muito frio. E aí a gasolina pode congelar lá dentro. Então eles adicionam esse líquido anticongelante. Então ele o que acontece? Ele abaixa a temperatura de congelamento. Se está congelando a menos 4, aí ele vai congelar a menos 7. Então quando tiver a temperatura de menos 4, não congela. O líquido não deixa. Só quando atingir menos 7. Então a crioscopia é isso. Consiste na temperatura de congelamento de um líquido. Tá bom? A pressão osmótica. Pressão osmótica. Pressão osmótica é a pressão que deve ser aplicada sobre uma membrana semipermeável para evitar que o solvente atravesse. Ou seja, é a força contrária à osmose. Então, a pressão osmótica é quando você tem uma membrana. Desse lado aqui tem um líquido e evita dele passar. Então, isso aqui vai aumentando a pressão para poder passar aqui. Isso aqui é a pressão osmótica. Ela exerce uma força contrária para esse líquido aqui não passar. Tá bom? Essa aqui foram as propriedades coligativas, 4. E depois a gente faz alguma atividade sobre essa matéria, tá bom? Um abraço e até mais.